Fala pessoal, me chamo Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, o assunto de hoje é Seja Resistência. É um assunto muito recorrente, é um assunto que a gente ouve muito falar, não é uma coisa nova, mas eu acho que eu falando da minha forma, do meu jeito, do meu entendimento, seria uma maneira legal e eu espero que vocês gostem muito desse assunto. O que é ser resistência? Ser resistência é quando você tem alguma ideia, quando você tem alguma atitude, quando você acredita em algo e você é resistente. Você acredita muito naquilo, você tem um embasamento, você tem um algo que você resiste, que você entende que aquilo é a verdade, que aquilo é o correto, e aí você resiste naquela conduta, naquele pensamento, naquela atitude. Ser resistente não é ser burro, ser resistente é você ter uma inteligência, você ter personalidade e você entender que aquilo faz parte da sua ideologia, daquilo que o que você é, o que você acredita e que você não precisa ir nas ideias dos outros, que você não precisa ter a atitude dos outros, porque você tem o seu pensamento, você tem a sua conduta, então você resiste, você é uma resistência. E muitas vezes ser resistência é difícil, porque a gente está num ambiente hoje em dia de pessoas que têm muito acesso à informação. Hoje todos nós temos acesso às informações, seja por TV, que a gente sempre teve, hoje em dia pela internet, e todo mundo quer falar algo, todo mundo quer ser especialista em algo, autoridade em algo, e assim, é muito difícil quando você tem alguma ideologia, algum pensamento, alguma atitude que vai em diferença ao que todo mundo está indo, é difícil você ser essa resistência, mas você tem que ter uma certa coragem para resistir a tudo que está sendo imposto. Porque aquilo, muitas das vezes, que as pessoas estão indo ali naquela direção, não é a direção que é o correto para você, que é o que você pensa, o que você acredita. Então, para quê? Muitas das vezes falando profissionalmente, as pessoas vão por um lado pensando na grana, por um lado pensando em certos benefícios, e você pensa de outra forma, você pensa na qualidade, no lazer, no viver, e não apenas naquele ganho ali imediato, mas que você não vai ter nenhum benefício pessoal, entende? Então, a resistência é um ato de coragem. Então você tem que resistir muito para que toda aquela sua voz, toda aquela sua potência, a sua força, daquele seu entendimento sobre determinado assunto, sobre determinada situação, seja ouvida e que você use todos os meios possíveis, que você fale cada vez mais. Às vezes você está numa roda de amigos que você tem, são amigos, mas amigos às vezes têm pensamentos diferentes, sim, né? Aí você vai equilibrar, saber até onde aquele pensamento pode fazer parte da sua amizade, né? Ou não. E aí você acaba quebrando aquele laço de amizade. Mas assim, amizades também têm pensamentos diferentes. E muitas das vezes você vai ter que ser resistente com o seu pensamento e com a sua conduta, entender que você não concorda com aquela situação e você vai rebater, você vai ter uma certa resistência. Ambiente familiar também. Muitas pessoas nasceram, cresceram em lares que as opiniões divergem muito, são muito diferentes, que vocês não concordam. Quando vai criando uma certa maturidade na adolescência, a maioridade, você vai entendendo o que é o mundo e vai tendo seus gostos e que se diverge um pouco daquele pensamento da sua família. Então você vai ter que ter uma resistência
em falar com eles, em conversar, em não aceitar tudo que é imposto, porque você já é uma pessoa adulta, então você tem que mostrar para o mundo quem você é, as suas opiniões, que você não é uma pessoa que vai numa direção de manada, né? Como que o pessoal realmente fala. Mas assim, ser resistente não é ser burro, como eu falei anteriormente, porque a gente sabe que estamos em constante evolução e as pessoas têm sim que mudar os pensamentos muitas das vezes, entender aquela frase, ai, mas na minha época era assim, na sua época era assim, mas tudo mudou, entendeu? As coisas mudam, a gente tem que evoluir e a gente tem entender até onde a gente precisa resistir ou não. Porque às vezes aquilo que a gente está resistindo tanto, aquela mudança, tá nos fazendo mal, entendeu? Então tá nos colocando de uma pessoa é, burra, tosca, uma pessoa que, assim, outras situações, não tem nada a ver com uma resistência. Então, assim, a gente tem que entender que as coisas evoluem e a gente vai se adequando a essa evolução, entende? Então, esse é o meu pensamento sobre o que é ser resistente. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e deixem nos comentários o que vocês gostaram e nos próximos vídeos o que vocês gostariam de ver, tá bom? Um grande beijo.